Deus abençoe, irmãos. No dia 3 de janeiro de 2010, tivemos a mensagem com o pastor Osmar Rodrigues Costa, onde foi pregado para nós a mensagem intitulada Trajes Reais. A leitura bíblica, Apocalipse 2, versículo 12, mostrando para nós que foi justamente na era de Pérgamo. O profeta diz que era uma era de casamento, e foi nesta era que se tem a promessa de um novo nome, porque era uma era de casamento. Mas assim como a noiva hebreia falhou e caiu, a noiva de Deus caiu no Velho Testamento, assim também a noiva primitiva falhou e caiu em Niceia. E ela caiu e ela casou-se, ao invés de casar-se com Cristo, com a palavra, ela casou com o Estado, no concílio de Niceia. Mas Cristo, Deus, durante 7 eras da igreja, ele veio buscando para si um casamento, uma união com o seu povo, com a sua igreja, sua esposa. E Deus veio levantando sua esposa durante as eras, sua igreja, sua noiva, através de Lutero, Wesley e pentecostais. Deus veio buscando uma noiva verdadeira. E disse o irmão Branham: Deus, deixe-me vestir sua igreja com a vestidura da palavra. Isto quer dizer, Deus, deixa-me vestir sua igreja com trajes reais, com a revelação da palavra, com 7 trovões revelados. E nós temos que ver que nos últimos dias, depois de Pentecostes, houve a manifestação do Filho do Homem. E diz o irmão Branham, o casamento foi feito pelo ministério do Filho do Homem. Deus casou com sua igreja. Deus, que foi rejeitado em Pérgamo pela igreja primitiva, nos últimos dias, Deus chegou a uma união com a sua esposa, com a sua noiva, com a sua verdadeira igreja. Porque o ministério do Filho do Homem foi manifestado. Provando sua palavra, parágrafo 236, o irmão Branham diz: não vamos para as bodas. O rapto não é irmos para as bodas. O rapto é irmos para a ceia, para a festa do casamento. O irmão Branham diz: ela está casada, porque Deus manifestou o ministério do Filho do Homem. Deus em carne humana, Deus num profeta, Deus no irmão Branham. Agora, o irmão Branham também diz na mensagem, e ele diz: esta igreja, a igreja de Adão caiu, a igreja de Deus, a noiva de Deus do Velho Testamento caiu, a noiva de Deus, de Cristo, primitiva, no Novo Testamento caiu, mas o irmão Branham diz: esta, do último dia, não cairá. Esta noiva, do último dia, não cairá. Isto quer dizer o que para nós? Que é importante nós vermos que esta que não cairá, não é a noiva americana, não é a noiva da América, porque a noiva da América caiu, ela falhou e caiu, aquela noiva dos dias do irmão Branham, e ela caiu e ela trouxe para si dogmas e credos com ressurreição isolada, deidade, formando 2 pessoas e falando que é deidade. A noiva da América caiu e o irmão Branham diz: esta é uma noiva imunda, na visão que ele teve sobre a noiva da América. Mas Cristo,
Ele diz, a noiva que não cairá. O irmão Branham diz, a noiva que não cairá do último dia, ela não é americana. Porque esta que não caiu, ela está casada com Cristo. A noiva não caiu porque ela casou com Cristo, através do ministério do Filho do Homem. Por isso, ela está casada com 7 trovões revelados. Ela tem novo nome, Bran, H-M. Ela não caiu, ela creu que o Cordeiro saiu do trono. Ela casou com Cristo. E o irmão Branham diz, Cristo, a palavra revelada é o teu marido. E esta noiva, ela está vestida com trajes reais. Ela não caiu e ela foi vestida com trajes reais, com a vestidura da palavra. Ela está vestida com 7 trovões revelados. Ela está vestida com um novo nome. Esta é a noiva que o irmão Branham profetizou. Esta do último dia não cairá, porque ela casou com a palavra revelada. E está vestida com trajes reais. Foi a mensagem de domingo. Logo, no dia 7 de janeiro de 2010, o pastor Osmar pregou a mensagem A Volta do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, a leitura bíblica. Mostrando que Paulo já havia avisado desde o Novo Testamento, não extingai o Espírito. Isso quer dizer, não apagar o Espírito, não aniquilar o Espírito, não prender o Espírito. O irmão Branham diz, na festa das trombetas, que o Espírito Santo, ele ficou preso. E Paulo estava falando, não extingai o Espírito. Mas durante as eras, o Espírito Santo estava preso. Por quê? Porque o Espírito Santo, durante as 7 eras da igreja, o Espírito Santo não tinha em quem ele pudesse operar em sua plenitude. Por isso, ele estava preso, porque não tinha gente suficiente para crer na plenitude da palavra. E eles creram em parte, mas não na plenitude. E nisto, eles prenderam o Espírito Santo durante as eras. E nós aprendemos neste culto, meus irmãos, se o Espírito Santo pode ficar preso por não ter em quem operar, por que não prendemos ao diabo? Por que não prendemos a Satanás? Porque no milênio Satanás estará preso numa cadeia de circunstâncias, porque ele não terá em quem ele operar. O diabo no milênio não vai ter corpo para ele poder operar. E porque hoje não podemos fazer a mesma coisa, não dar lugar nas nossas vidas para o diabo operar, porque se você não dá lugar, o diabo fica preso. Amém. E não pode trabalhar na sua vida para fazer você fazer o que é errado contra a palavra. Amém. E nós aprendemos, Festa das Trombetas, parágrafo 207, tradução da Voz de Deus. O irmão Branham diz, o Espírito Santo foi solto pela luz do entardecer. Foi solto pelo irmão Branham. Foi solto pelos 7 trovões revelados. No tempo do irmão Branham, o Espírito Santo que estava preso durante 7 eras, o irmão Branham diz, ele foi solto na luz do entardecer. Porque na luz do entardecer, na América, Deus tinha um homem que deu lugar para o Espírito Santo, um americano que pôde crer em toda a plenitude da palavra. E o Espírito Santo foi solto na vida de William Branham. E ele veio e revelou os 7 trovões para nós. Mas depois que o irmão Branham partiu,
o próprio povo da mensagem, prenderam o Espírito Santo outra vez. Depois que o irmão Brana partiu, eles não deixaram o Espírito Santo operar na vida deles, como operou na vida do irmão Brana, em crer em toda a palavra. E eles não puderam crer que o Cordeiro saiu do trono. Eles não puderam crer que o último eleito já entrou. Eles não puderam crer que HM é o novo nome. E eles prenderam o Espírito Santo. E o irmão Brana diz, Festa das Trombetas, parágrafo 232. O irmão Brana diz, o Espírito Santo tem estado preso por estas denominações. E nós temos que ver, depois do irmão Brana, o Espírito Santo preso pelas denominações da mensagem, por não crerem em toda palavra revelada. Festa das Trombetas, parágrafo 243. O irmão Brana diz, o Espírito Santo tem estado preso pelos rios denominacionais, mas será solto na luz do entardecer. O Espírito Santo de volta na igreja novamente. E o que era o Espírito Santo de volta na igreja novamente? O irmão Brana diz, Cristo, Ele mesmo, revelado em carne humana, no tempo do entardecer. E quem foi esta carne humana? William Marion Branham soltou o Espírito Santo. Amém? Logo no dia 9 de janeiro, o pastor Osmar pregou a mensagem ajuntando o grupo eleito, São João 14, versículo 6, a leitura bíblica. Cristo, Jesus, quando ele veio, ele trouxe a expiação pelo sangue. Cristo trouxe a expiação pelo sangue. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas os judeus, por rejeitarem a expiação pelo sangue, eles terão que, na grande tribulação, sofrer outra expiação. Não mais pelo sangue, porque pelo sangue eles rejeitaram, mas eles sofrerão a expiação pela lamentação, pelo choro. Eles chorarão amargamente na grande tribulação. Cada tribo à parte chorará, e isto será uma expiação para os judeus na grande tribulação, porque rejeitaram a expiação pelo sangue. E os judeus que há 2000 anos rejeitou a expiação pelo sangue, os gentios creu nessa expiação pelo sangue, creu em Jesus Cristo. E durante 7 eras da igreja, nós fomos expiados pelo sangue, nossos pecados perdoados pelo sangue. Mas quando chegou na 7ª era da igreja, quando o último eleito entrou, o Cordeiro saiu do trono. E o que aconteceu? A expiação pelo sangue terminou. Assim, como Cristo veio, a expiação pelo sangue de animal havia terminado. Quando Cristo veio agora, novamente, nos últimos dias, a expiação pelo sangue do Cordeiro de Deus terminou. O Cordeiro saiu do trono. Mas nós não ficamos sem uma expiação. Assim como os judeus também não ficarão sem uma expiação. E nós temos que ver qual é a expiação dos dias que Cristo veio novamente à terra. E nós temos que ver a mensagem da hora, o 7º selo, a vinda do Senhor, nos trouxe outra expiação, não mais pelo sangue. Mas diz o irmão Brana, Festa das Trombetas, parágrafo 238, o irmão Brana diz,
agora, nos dias do irmão Branham, o cordeiro havia saído do trono. E ele diz: agora somos espiados pela palavra. Não mais a química, mas a vida que saiu daqui. Agora somos espiados pela palavra feita carne em nosso meio. Uma expiação genuína, diz o irmão Branham, a palavra revelada, é onde nós temos a nossa expiação, depois que o cordeiro saiu do trono. E diz o irmão Branham, assim, do mesmo jeito que aconteceu quando Jesus veio há 2000 anos atrás, que pouquíssima gente soube que ele era Deus na terra. Da mesma forma aconteceu quando ele voltou nos últimos dias. Pouquíssima gente soube que Branham era Deus na terra, trazendo outra expiação. E assim como nos dias de Jesus, que os judeus o rejeitaram, ele ajuntou o seu grupo naqueles dias. Da mesma forma, nos últimos dias, Cristo ajuntou o seu grupo eleito. Jesus ajuntou o seu grupo eleito judeu. Mas Branham, nos últimos dias, ajunta o grupo eleito gentil, que é a esposa de Cristo. E este grupo é formado por indivíduos que creem em toda palavra revelada. Os verdadeiros crentes da palavra revelada. Amém? Deus abençoe. Aleluia.